Olá, estamos de volta aqui no Pod Bênçãos para você. Isso mesmo, seu podcast, aquele que te deseja bênçãos para você, para sua casa, para sua família. E a gente vai continuar aqui, bons papos, boa conversa, né, Yane? Não faz muito tempo aí a gente teve uma conversa sobre culto familiar que foi boa, né? Muito boa, a gente aprendeu muito, ouviu histórias, aplicou. Saiu daqui aceitando o apelo já do aceitei pastor o apelo, Alex. viu? E por isso que ele voltou, viu, pastor? Tá de volta. Fiz questão, vamos convidar o pastor Alex de novo, porque ele tem tocado corações, viu, Junto pastor? com a professora Suzete. Que também é maravilhosa na área de educação, na área de criança e adolescente aqui para nossa União Sudeste, que, para quem tá ouvindo e não sabe, é a igreja para Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, mas hoje para todo o Brasil, não é mesmo, professora? Sejam bem-vindos. E quem quer ter, assim, um resumo do currículo deles, vai lá. Abre o podcast anterior, né? Lógico. A gente tem que criar uma forma também do povo acessar os outros, Exatamente. né? Mas vocês vão conhecer lá a formação de ambos nos podcasts anteriores, nos bate-papos que tivemos, né? Que foram abençoados. E a gente quer continuar aqui num assunto muito importante. Aliás, deixa eu perguntar pra você, como é que tá a tua vida espiritual aí? O que você tem utilizado de recurso para se manter perto de Deus? Tá? Como é que tá aí a sua vida em casa? Como é que tá a sua vida na igreja? A gente vai conversar sobre algumas coisas que, quem sabe, pode ajudar aí esse coração a ficar mais perto de Jesus, certo? Exatamente, pastor. E eu acho que até que a gente vai esclarecer algumas dúvidas para quem é pai, mãe, criança é só ouvinte na igreja? Será? É só para ouvir a lição ou dá Deve para... participar, deve se envolver? Bom, Hoje a vamos gente lá. vai descobrir, viu? Pastor, mais uma vez, né? Seja bem-vindo. Vamos começar contigo com a autorização da professora Suzete, né? Que falou, ele tem que participar com a gente nesse assunto legal. Então, sugestão inclusive dela. Pastor, pensando na nossa vida espiritual ali, né? Pensando em tudo que a gente até conversou aqui, falando sobre a importância de culto, etc. Tudo certo e a gente ficou bem abençoado e feliz. Mas tem alguma ferramenta principal? Tem algo que poderia nos abençoar mais, nos ajudar mais? O que poderia nos aproximar mais de Deus ali na nossa comunhão em casa, pensando na nossa casa? Eu tinha 12 anos de idade e alguém foi na minha porta. O nome da mulher era Graça. Engraçado, né? Graça. A Graça me alcançou. Bateu na porta. A Graça me alcançou. Rua Santa Rosa, lá em Manaus, número 15, Morro da Liberdade, onde eu nasci. E a Graça bateu à minha porta. Eu era sacristão da Igreja Católica e eu pulei pela janela quando eu vi que era um crente que ia à minha porta. E a Graça deu para minha mãe um convite para ir à igreja. E aí minha mãe se animou, falou com meu pai, e meu pai aceitou ir. E nós fomos, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E foi uma coisa interessante, porque o pastor falava umas coisas diferentes. E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei um caderno. Eu anotava tudo que o pastor dizia. Olha que moleque danado. Aí eu ia para casa, pegava a minha Bíblia, pastor. Eu fiquei 6 meses dizendo, esse pastor não vai mentir para mim. Ele não vai mentir para mim. Então, tudo que o pastor dizia, eu anotava. E eu lembro que um dia a luz foi embora. Muito engraçado, né? A luz acabou, a energia ficou tudo escura. Eu peguei uma vela e para ler o que o pastor tinha dito, sabe? E isso mudou profundamente a vida daquele garoto que hoje é um pastor. Até hoje eu estudo a Bíblia e ela ainda me responde todas as perguntas e elas não acabaram ainda. Então, o desafio maior da minha vida, pastor, posso saber o coração aqui no Pod Bênção? Pode. Assim, colocar só para a galera aqui. Nos abençoe com o abrir do coração. Ler a Bíblia é o maior desafio para a minha vida. De fato, ler a Bíblia. Eu estou lendo Ezequiel, sabe? Então, tem uns negócios que eu já li várias vezes, mas eu não entendo. Mas eu estou lá e cada vez descubro algo mais que me orienta, que me ensina, que me direciona, que puxa minha orelha. Eu sou um pastor, sou avô, mas toda noite ou toda hora que eu paro para ler, ela puxa minha orelha. Então, a Bíblia é a nossa linda e mais maravilhosa ferramenta de orientação, de suporte, de alento, de esperança e de condução para enfrentar os desafios dessa vida. Então, se você me pergunta sobre isso, eu digo, é a Bíblia, essa coisa, essa joia preciosa, essa pérola de grande preço. Acho que tem muita coisa boa, né? E que ajuda, contribui. A gente hoje vive um mundo assim de várias oportunidades, inclusive digitais, etc. e tal. Mas
entendo que esse conselho é precioso, né? Nada substitui, Nada. eu deveria entrar Nada. antes disso, né? Nada. É muito interessante que há alguns anos, poucos anos, surgiu uma tendência em relação à Bíblia, que é uma Bíblia onde conta com um espaço para que você desenhe, né, Uhum. sobre ela. E eu vi uma especialista, que se tornou uma especialista desse tipo de jornada ali, de desenhos, e ela dizendo que quando ela vai ler a Bíblia e ela expressa o que ela leu e o que ela entendeu através dos desenhos, das colagens, das anotações, ela disse que ela está preparando aquilo para ser um tesouro para os filhos dela quando ela não estiver mais aqui. Então, ela quer que seja uma herança. Aquela Bíblia toda desenhada. Nossa, isso me emociona, porque aquilo ali tocou profundamente, né? A importância da Bíblia para ela e como isso vai se tornar uma herança para os filhos, que vão ver ali a trajetória da mãe, de estudo da Bíblia, de não só ler, mas também reagir àquilo de alguma forma, aplicar aquilo em sua vida, e é um exemplo. Outro dia, eu estava na minha casa, eu moro em Brasília, né? E meus netos foram dormir na minha casa. Minha filha, eu só tenho uma filha, então tem 3 quartos, tem o quarto dela na minha casa, quando ela vai lá, né? Tem o quarto das crianças e tem o quarto meu e da esposa. E já era umas 11 da noite, sabe? Era um dia que estava assim, longo, porque a criançada não para quieta. E aí ela foi fazer o culto com as crianças para dormir e tal. E eu peguei e entrei no quarto, né? Deitei, estava lá. Aí eu peguei, como de costume, a minha Bíblia. Se eu não ler a minha Bíblia à noite, né, também, eu não consigo dormir. É uma coisa, vira um hábito, né? E aí o Daniel abriu a porta, assim, bem devagarzinho, né? Sabe aquela criança curiosa, sabe aquele olhinho assim? E o Davi atrás, né? Que são gêmeos. Aí ele falou, não vamos entrar não, que o vovô tá lendo a Bíblia. Tipo assim, ele tá lendo a Bíblia, né? Então, essa percepção das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que aparentemente não é muito importante, é fundamental para ver que, de fato, a gente dá valor a esse tesouro. Olha, né? Inclusive, pastor, você falando isso, essa é a imagem que eu tenho da minha casa. Sério? Eu saí com 15 anos, morava com a minha família e fui para o internato. Você sabe qual é a imagem que marcou a minha vida? Se eu for falar da minha infância, da minha família, são 2 coisas. É que todos os dias a minha mãe lia a Bíblia. Uhum. Ela não saía do quarto dela sem ler a Bíblia e fazer oração. Então, qualquer coisa que eu precisava fazer, eu ligava para minha mãe e pedia para ela orar. Porque o fato dela ler a Bíblia também a fazia, para mim, né, uma conselheira, porque ela tinha muita sabedoria. Para cada situação da vida, ela tinha um verso bíblico. A Bíblia diz isso. Isso não vai brotar do nada, né, Suzete? Então, a minha mãe tem 4ª série, mas ela tem uma sabedoria de uma doutora em educação. Outra coisa também que eu trago de imagem, assim, da minha família, que resume a minha vida familiar, era o culto de pôr do sol de sexta-feira. Sabe o que era engraçado? Nós morávamos numa cidade que não tinha presença adventista. Nós éramos a única família adventista. A igreja mais próxima eram 2 horas dali. Nós pegávamos 3 conduções. Então, no culto de pôr do sol de sexta-feira, meu pai abria a Bíblia e dava estudo bíblico para nós. Uhum. Então, a Bíblia faz parte da formação que eu recebi de legado dos meus pais. Então, a Bíblia é muito importante. Quando você falou aí da sua amiga que quer deixar uma herança, incrível. Essas memórias que você falou da sua amiga, isso que você falou dos seus netos, realmente é um legado, é uma herança que a gente deixa para a vida dos filhos, dos amigos, dos netos, das pessoas que a gente vai conviver. E é legal, assim, essa ideia de encontrar uma forma da gente se relacionar com a Bíblia, né? Para manter a relação com a Bíblia, para ficar na Bíblia, né? A Anne lembrou dessa situação das pinturas, daquele espaço, né? Para você ir personalizando, pensando naquilo que você leu, né? Eu me lembro que não faz muito tempo a gente conviveu com o pastor Geraldo Magela, que incentivava a pintar. Você sabe que eu estava lembrando disso. Lembrou dele? Cada promessa tinha uma cor, Isso. Uma advertência tinha outra Exato. cor, né? Muito legal. E ele chegava até, ele falava sobre isso e até presenteava às vezes. No final quando ele terminava de ler aquela Isso. Bíblia, ele presenteava alguém.
tremendo isso, tremendo. Então, assim, eu fico pensando que até para essas pessoas que já têm esse tipo de relacionamento, vão entender melhor o que significa não ter esse relacionamento. Porque eu entendo assim, um dia sem ler a Bíblia, quem lê Bíblia sabe que faz falta. Você não consegue dormir. Eu não consigo dormir. Nossa. Passa uma semana, então, Uau. desespero total, né? Não consigo dormir, é sério. Pastor, mas agora eu acho que a gente tem o desafio de mostrar para essas novas gerações que o tempo que eles gastam excessivamente em telas é um tempo que eles não têm com Deus. Uhum. E é uma necessidade apresentar a Bíblia para essas crianças, é uma necessidade que eu vejo como pais, como professores, como educadores, como pastores, da gente incentivar o estudo da Bíblia, porque faz total diferença na vida das pessoas. Por que não contextualizar, tornar uma coisa que seja mais palatável para a criança, né? Ou para o adolescente, que possa chamar mais atenção, que se conecte com ele. Bom, uma questão é a própria tradução da Bíblia que você vai usar. Porque vocabulário é preditor de compreensão. Se você lê a Bíblia e não entende o que está lendo, não vai ser útil para você aplicar, contextualizar. Eu tô gostando nem ler, muito, né? inclusive, dessa última versão que saiu agora, a nova versão transformadora. Lógico, aqui eu não estou dizendo que essa ou aquela é melhor, né? Eu vou favorecendo uma ou outra. Mas uma coisa que atrai, obviamente, é esse texto mais próximo, enfim, que tem sido mais agradável, a leitura mais agradável e até diferente da anterior, né? Eu acho que buscar esses caminhos ou buscar esses formatos para auxiliar, para fazer chegar nesse ponto, que é o importante, no final das contas, eu preciso ter essa relação com esse livro, né? Eu não conheço, eu desconheço um livro que tenha mudado mais vidas do que esse. Não existe. Passa o tempo e continua sendo ali na lista, o topo da lista dos livros mais lidos do mundo. É o livro que mais transforma e o livro mais lido no mundo. E como faz a diferença também, a gente falando de leitura, né? Isso é reconhecido pelos profissionais de educação, de como a leitura da Bíblia também agrega para o benefício para a leitura, né? Para a questão de aprendizagem. Tem um caso muito legal de uma amiga do Espírito Santo, né? Do estado do Espírito Santo, que ela tinha um senhor, né? Que ela era recepcionista de uma rádio. E esse senhor era ouvinte. E ele ia lá entregar presentinhos para eles, ia lá visitar o locutor, né? Aquela coisa de rádio. E ela descobriu que ele não sabia ler. E o sonho dele era aprender a ler para ler a Bíblia, porque ele só ouvia as pessoas lendo para ele, né? E aí ela começou, ela também é formada em pedagogia, começou a alfabetizar esse senhor através da Bíblia. E olha como as pessoas até de fora, né, que não são da igreja, reconhecem isso. A imprensa local ficou assim, impressionada com essa história e foi lá, né, a afiliada da Globo lá, da região, foi lá, fez uma reportagem mostrando o trabalho dela e ele começando a ler ali as primeiras palavras, os primeiros versos ali e foi muito bacana ver essa relação dela com ele, dele com a Bíblia e como isso acabou sendo exemplo para outras pessoas através de uma emissora de televisão que não é cristã. A Bíblia inspira, a Bíblia transforma e você está colocando agora uma questão muito importante. Você falou desse senhor que não sabia ler, ele tinha 80 aí? 80 anos, cerca de 80 anos, isso. Mas uma pesquisa publicada agora em março me chamou muito a atenção, feita com alunos com 9 anos. 8 em cada 10 alunos com 9 anos não estão alfabetizados. Uma pesquisa publicada esse ano. Então, ler a Bíblia em casa, além de transformar, formar, edificar o caráter, ainda pode ser um fator que contribua fortemente para a aprendizagem dessas crianças na escola. Que esse exemplo seja também aplicável para a gente em casa. Vamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Agora, fantástico, né? Esse é um resultado que eu entendo ser natural. A gente vai até a Bíblia, busca. Eu me lembrei ali, o senhor falando sobre não consegue dormir, né? O meu dia é assim, se aconteceu alguma coisa que atrapalhou o meu momento de manhã, que não deu para ler o trecho, aquele dia para mim é horrível, assim, em todos os aspectos. Assim, e especialmente fica martelando assim, tá assim hoje, não tô conseguindo reagir bem a isso ou aquilo,
Porque faltou, parece que Deus falar comigo hoje. E eu sinto, falando de novo, Charles, né? Que nem o pastor falou, falando do Charles. E agora, quando busco, vou e me aprofundo na palavra, outro movimento interessante acontece. Me sinto preenchido e desejoso por compartilhar. Agora eu quero falar. Você sabe de uma coisa, Charles? Parece que você tem mais clareza de pensamento, mais lucidez, mais inteligência para perceber respostas, soluções. Fica mais sensível, né? Parece que você fica bem direcionado para avançar. E quando você não tem isso, você parece que fica... as respostas não aparecem, você fica mais limitado, as coisas parecem que não andam, né? Faz toda a diferença. Até para fazer um desafio, porque é aquilo que eu disse, tem essa impressão. Quem tem esse costume de ler e fica sem, acho que tá super entendendo aqui, ó. É isso, eu sinto isso. Agora, quem não tem esse costume ou não tá... O que a gente poderia dizer para esse? Ele podia avançar muito mais. Ele podia estar um degrau, dois degraus acima, avante, à frente. Né? A lucidez podia ter sido muito melhor. Talvez erros que cometemos não teríamos cometido. Ações e atitudes, ou ações e reações que temos que são equivocadas, talvez não tivesse tido. Então, se você não está lendo, você está perdendo, né? Você é um tonto. E você está perdendo. Não, e isso que ele falou é uma realidade. Para cada um faz a diferença de forma. O que ele falou, para mim, é a questão da reação, da forma de falar e da forma de reagir a certas situações do dia a dia. Porque é diferente. Não tem, você sai de casa. Espírito, eu acho, né? E de fato você tá meio parece que meio que dele, né? Que você tá tão compenetrado naquilo ali, tá tão ligado àquilo, que você não tem coragem de responder mal uma pessoa depois daquilo que você passou em casa, aquela experiência, sabe? É natural que você não age assim. Né? Quando você lê a Bíblia, ela te impulsiona a viver de forma coerente com ela. Né? E a coerência é tudo, né? Vou contar uma história. Eu estava saindo de casa há um mês atrás, né, com Dona Tininha, minha esposa. Fizemos o culto, como sempre de manhã, né? Eu oro com ela, ora comigo, a gente lê a Bíblia, depois a gente estuda a lição, tem todo um ritual do casal, né? E aí faz os alongamentos para ela poder levantar da cama. Quem sabe a luta da minha esposa, né, sabe o que eu estou falando. E saímos, eu ia pregar nesse dia, lá na divisão, onde eu trabalho, no escritório, em Brasília. E aí, quando eu estou saindo de casa, andei aí uns 500 metros, tinha um troncamento na rua, e eu parei ali, a senhora parou ali, e aí era minha mão, eu fui passar, e ela, acho que compenetrada em alguma coisa, ela avançou e bateu no meu carro. Pá! Olha, se você não é aquele momento não desafiador, é um homem, né? De você uma mulher, agora. um ser humano, né, que tem esse momento com Deus, você vai descer do carro como, né? E aí eu desci do carro, falei, a senhora está bem? Ela ficou me olhando assim. Não, moço, eu digo, não, a senhora está bem? Ela que me bateu no meu carro. E a Tininha olhava assim, a senhora está bem? Ela falou assim, eu estou bem, moço, me desculpa, porque não sei o que, ficou toda desesperada. Eu falei, a senhora me dê o seu telefone e o seu nome e depois eu converso com a senhora. E aí eu entrei no carro, ela me deu o telefone e saí. A Tina falou, você não vai nem ver se é verdade o telefone dela, né? E eu fui embora. Eu ia pregar na divisão esse dia, né? Percebe? Sim. O pastor ia pregar. Imagina o compromisso. Aí eu chego lá para pregar e começo a falar do amor de Deus, da paciência, do amor, do respeito, né? E eu lá atrás, eu gritei, xinguei do bom a mulher, testemunho. de uma forma, até gritei, xinguei, aparentemente com uma assim, como uma resposta a uma coisa que ela fez de forma estúpida. Aí eu chego lá e prego, falo aquele monte de coisa bonita, ninguém ia saber, né? Aí a minha esposa ia dizer assim, quem é esse cara? Que estava xingando a mulher ali fora há 10, 15 minutos e agora está falando de Deus, de seu amor, e de paciência e bondade e respeito. Então, a Bíblia nos conduz para que nós possamos ter os pensamentos adequados, pastor, para que eu possa, dos meus pensamentos adequados, tomar decisões sábias. E essas decisões sábias, elas serão fundamentais porque eu sou aquilo que eu faço. E as minhas ações serão fundamentais para revelar quem está no comando da minha vida.
Mas o mal é tão ruim, tão sagaz, que ele me pega assim, de assalto. E aí vem a revelação mais determinante de quem eu sou, as minhas reações. Então a Bíblia determina os meus pensamentos, as minhas decisões, as minhas ações, mas sobretudo as minhas reações quando eu sou contrariado. Eu entendo que ela impulsiona a gente e nos prepara para momentos como Para esse. poder enfrentar a briga do dia. Eu me lembrei de uma situação rápida aqui, de compartilhar, que eu vi assim, falei, olha, se eu não tivesse brincando no espírito, né? No espírito correto. Em Vitória ali, saindo da terceira ponte, assim, vários, é um funil, né? Sai vários e se juntam ali em apenas 2 pistas, né? Então, alguém tem que entrar na frente, né? Alguém tem que ceder também, né? Exato, alguém tem que ceder. Alguém tem que entrar na frente. E eu fui, ok, tinha passagem livre, aí eu percebi que veio alguém numa velocidade maior do que a minha, né? Naquele ímpeto assim, né? E do jeito que veio, eu tive que frear abruptamente, tive que segurar de uma vez ali para não ter a colisão, né? Segurei. Eu segurei e exatamente o carro parou assim, né? Com essa lateral virada para o meu lado. Né? Não, servo de Deus, imagina que testemunho que você vai dar se você, né? Se ceder a esse tipo de situação, né? Acabado de sair de casa, acabado de, né, contato com Deus através da palavra, e aí abaixo o vidro, uma ovelhinha. Uma ovelha uma ovelhinha do meu rebanho. Oi, pastor, e aí, tudo bem? Tudo bem? Ô, perdão aí. E seguimos a vida. Bênçãos pra você. Bênçãos. Você é uma bênção. E pensei, olha, se é assim, é um minutinho, né, que a gente tá aí, pode... É uma necessidade que a gente tem, né? Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida... Outra coisa será. Outra coisa será. Então, assim, entendo que é indispensável. Lógico, tem várias ferramentas, etc e tal, mas não dá para descolar a Bíblia dessa experiência. Tem uma outra forma de estudar. Eu também percebo, né, e quero compartilhar e ver o que vocês pensam sobre isso. Tem uma outra maneira de estudar a Bíblia, né, que acaba sendo até o resultado do seu estudo dela. É assim que sinto também. Você vai estudando, você vai sendo preenchido, você vai, né, sentindo desejo, preciso compartilhar e vai naturalmente compartilhando. E eu aprendi muito, inclusive, na Bíblia, ou da Bíblia, nesse processo, nesse estímulo, que eu entendo que o Espírito Santo também vai dirigindo. Olha, compartilhe com alguém, é outro momento que a gente vai aprendendo. Mas é isso mesmo, pastor? Esse é um caminho natural? Estudar a Bíblia nos leva, nos motiva a estudar com alguém e a gente aprende nesse processo? Pastor, para que eu estudo a Bíblia? Só para aprender? Aprendo para quê? Para ser uma pessoa melhor? Para quê? Só para mim? O Senhor diz assim, venham ter comigo e eu vou ensinar você. Quando acabou a jornada, eu falei assim, agora vocês vão. Né? Se você quer de fato, você tem que viver essa verdade. Então vocês vão agora e ensinem para as pessoas. Ensine a guardar todas as coisas, a compreender, a entender e a viver dessa forma. Eu penso e sinto assim, parece que se isso aí não acontece, parece que a gente trava no eu vou resumir numa frase como é que eu penso esse assunto. Se não houver o compartilhamento, não faz sentido a comunhão. A missão de pregar, de compartilhar com o outro, ela é fundamental para a minha missão, para a minha comunhão ter sentido. Senão você é um obeso espiritual. Tá? Vou comer, vou aprender, vou ficando gordinho, não compartilho com ninguém e eu vou morrer. Então, o sentido de aprender a Bíblia é para que eu possa compartilhar essa verdade. E quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Outro dia alguém perguntou, pastor, por que você consegue falar 8 horas sem pegar nada sobre casamento e família? Eu falei porque eu já fiz mais de 900 encontros de casais em 32 anos. De tanto você falar, você vai guardando aqueles conceitos na sua cabeça e vai transformando a sua vida. Então, o foco de ler a Bíblia é aprender do Senhor,
entender do Senhor, ter sua vida transformada no Senhor, para que você possa compartilhar e dar para alguém que ainda não conhece. Levar esse pão para o outro, porque ele tem a vida transformada, porque ele pode levar outro, levar outro, levar outro, levar outro. Então, uma coisa interessante também que... E, ao fazer isso, as minhas potencialidades e capacidades são desenvolvidas, as minhas habilidades desenvolvidas. Isso vale para criança também? Essencialmente para criança, porque, veja, eu nunca serei um bom discipulador para pregar da verdade se eu não for um discípulo. Então, a gente como pai, como líder da igreja, tem que dar oportunidade para as crianças. Ela é esperta, ela fez essa Sim. pergunta, pastor, Por porque quê? ela está de Porque eu olho ganhei um num presente. material que ela viu das mãos da professora Suzete. A gente vai aproveitar para Tá falar desse bom. material. Sim, Tá porque eu bom. ganhei, E ela olhou viu? assim, uau, quem sabe esse material vai para minha casa, quem sabe vai Olha, para... eu já tinha visto algumas bíblias infantis, né? Eu tenho 2 filhos, já tenho um grandinho de 14, então já passei aí por algumas fases de bíblia infantil. Mas essa que me falaram que é especial porque ela é a primeira bíblia missionária infantil. Não é Isso isso, mesmo. professora? Tem coisa boa aí dentro, professora Suzete? Essa Bíblia, ela foi feita para fazer parte de um projeto, porque ela é uma ferramenta onde as crianças vão aprender a pregar, vão poder ler a Bíblia, tem estudos bíblicos, tem curiosidades, tem uma série de ferramentas para a criança desenvolver o gosto pela leitura, o hábito e a autonomia de ter o seu relacionamento com Jesus, mas ela também vai se tornar uma evangelista, ou evangelista kids, porque ela tem ali esboços de sermões. E olha que legal, aqui tem uma partezinha que tá, sou pregador, as datas em que preguei. Que legal. Ela pode registrar aqui as datas que pregou na igreja, então... A tradução dessa Bíblia é muito própria para as crianças, é uma Bíblia inédita, que a gente saiba, é a primeira Bíblia missionária feita na divisão sul-americana, e nós estamos com o objetivo de despertar nas crianças o gosto e o relacionamento com Jesus a partir da leitura da Bíblia. E quanto mais ela pregar, professora, mais ela vai ter desejo de pregar, mais ela vai crescer, desenvolver suas habilidades, suas competências. Mas ela aprende. Né? Mais ela aprende, mais ela vai partilhar, mais ela aprende, mais ela aprende. Ali é um start, depois a criança vai fazer seus próprios sermões, seus próprios esboços. Agora, pensa uma criança que consegue pregar por 10, 15 minutos, por exemplo, quantas habilidades essa criança vai desenvolver, que vai desenvolvê-la como um todo, não só apenas para servir na igreja, mas para ser um profissional, um ser humano, né, que vai saber se comunicar, se relacionar, organizar seus pensamentos. Interpretar, Então, é uma coisa Sintetizar. fantástica. E olha, o momento que nós vivemos da criança ter autonomia, ter conexões, de autorregulação, tantos fatores que a gente já falou da questão do culto familiar, mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante, um recadinho aqui para os pais. Porque além do culto familiar, é muito importante que a criança e o adolescente desenvolva o hábito dela ter o seu momento com Deus. Então, essa Bíblia é uma ferramenta, mas a criança pode usar qualquer outra Bíblia que ela sozinha vai ler o verso da Bíblia e ela vai ter um momento, 1 minuto, 2, 5 minutos com Deus. É o devocional, é o momento dela com Deus. Porque, professora, o que de fato transforma a nossa vida é o momento que você está só com Deus, aonde você fala assim, nós temos o culto da família, a gente tem o culto da igreja, e é muito legal, tem o valor dele, mas o que vai fazer sentido, especialmente para avançar para a maturidade, para a juventude, é dizer assim, esse é o meu Deus. Porque quando as coisas forem difíceis, lá na universidade, no trabalho, toda a pressão que virá, isso faz parte da própria vida, essa relação com os pais é fundamental, mas entender que aquele é o Deus dele, não é o Deus apenas da sua família. Deus no meu pai, Então, Deus na minha igreja. Essa meu Deus. autonomia que você propõe, ela é fundamental, ela é essencial para fortalecer-nos, especialmente porque vamos estar só
diante do mundo e das circunstâncias adversas. Eu tenho que ter uma relação pessoal É, com Deus. e- A salvação é individual. Se nós ficarmos no culto familiar e eu leio a Bíblia para o meu filho, não significa que ele tem um relacionamento com Jesus. A gente tem que levar os nossos filhos a terem um relacionamento pessoal com Jesus. Como? Através da leitura da Bíblia. Bênçãos, muito bom. Quero lembrar você que está acompanhando esse podcast, tá? Que hoje, nesse aqui, a gente está falando sobre vida cristã. Não estamos abrangendo vários assuntos, imagina, vida cristã é um assunto Não pode ter um podcast que não quer acabar. não acaba. Mas a gente escolheu aqui conversar sobre alguns assuntos, alguns aspectos da vida cristã. Hoje a gente está falando sobre Bíblia, sobre essa comunhão em casa, e já vou trazer aqui uma outra oportunidade de vida cristã, um outro ambiente, para a gente continuar esse diálogo aqui mais um pouquinho, mas não posso deixar de lembrar você, a gente já falou sobre tanta coisa boa, não só nesse aqui, em anteriores. Já mencionamos aqui, a gente falou sobre culto familiar, que faz parte desse processo da vida cristã, hoje conversando sobre essa importância da Bíblia na nossa vida, da família como um todo, mas também da minha vida e a leitura dessa Bíblia, né, que me estimula a compartilhar para que esse aprendizado continue. Agora, isso é vida cristã, pastor Wallace, professora Suzete, vida cristã ali em casa. A gente já falou lá no podcast anterior, na oportunidade anterior, sobre culto, agora sobre Bíblia, essa minha relação com Deus, esse meu momento com Deus ali, e isso é muito importante para a minha vida cristã. Mas fora desse ambiente, das quatro paredes da casa, falando daquelas quatro paredes lá, igreja, a experiência igreja também é importante para a minha vida cristã? Eu estava lendo outro dia um livro bem interessante. Ele dizia assim para mim, ó: no futuro bem próximo não haverá mais quem pregue. Nossa, Uau. sério? Sério? Por quê? E no futuro bem próximo não haverá mais conferências. E no futuro bem próximo não haverá mais batismos. Eu fiquei intrigado com aquilo, né? E a resposta foi simples: não haverá mais, porque as crianças não vão fazer, elas estão perdidas agora. Agora, as crianças estão perdidas por quê? Porque os pais estão perdidos. Os líderes estão perdidos. Então não haverá mais quem pregue, quem oriente, quem dirija, quem faça campanha evangelística, quem batize. Por quê? Porque a criançada não está sendo preparada para isso. Aí a culpa não é das crianças, a culpa é nossa. A culpa é minha. Então a igreja, ela vai morrer se eu não fizer alguma coisa. Até porque quem vai dar continuidade... Isso, então, o meu são maior desafio, um dos maiores filhos. desafios que nós temos é treinar, oportunizar, incentivar que as crianças possam crescer para tomar o meu lugar. Porque a gente ouve muito, né, na igreja, né, em treinamentos, enfim, daquela situação de que, você não pode, quantas vezes já ouvi pregação sobre isso, você não pode ficar só no banco da igreja, você precisa participar, você precisa sair da posição de ouvinte e vir para cá, mas sempre direcionado para o adulto. Mas se hoje a criança passiva de hoje é o adulto ouvinte de amanhã. Com certeza. Então, veja, criar essa oportunidade, ela é trabalhosa. Porque o que acontece é o seguinte: eu ir lá e fazer é mais fácil, mais simples, mais rápido, menos perturbação, menos barulho. É tudo mais fácil. Só que esse mais fácil, ele é um mais fácil que não é verdadeiro. Eu vou usar uma palavra assim, ele é burro. Porque depois, quando você envelhece, avança, quem vai tomar conta disso? Então, em muitos lugares no mundo, a igreja morreu. Como um todo, por quê? Porque as crianças não foram participativas. Quando você vai num lugar e na igreja tem um monte de criança, eu fico feliz. Aquele barulho da criançada, né? aquele barulho é vida, porque quer dizer, poxa, os adultos vão envelhecer e vão parar. E alguém vai dar continuidade. Os adultos, né, vão para cá e a criançada vai chegar. Então, é trabalhoso? É. É difícil? É. É fácil? Não é. Mas é lindo, fantástico e é um privilégio, porque você vai aprender com eles. Então, nesse tempo todo que eu estava na escola, o grande professor não foram os cursos, foram as crianças. Eles que nos ensinam de verdade. E fora então, que
E fora que o mundo, pastor, ele tá de olho nessas crianças. Tá Porque ele criando oportuniza as oportunidade, crianças que claro, são influencers, Claro. adolescentes que já são milionários porque abrem aí suas empresas. Então, as oportunidades para crianças e adolescentes no mundo estão aí. Tudo Crianças da- criadoras de aplicativos, de Isso, jogos. porque tudo da criança é interativo, tudo que ela faz tem conectividade. Como é que ela pode ir para a igreja para ficar sentada num banco? Não dá. As crianças têm que ser envolvidas na missão. A vida da igreja está nas crianças. E o desafio, pastor, No eu presente, vejo você ali... diz, né? Nas crianças Nem de no- agora. Eu vejo- Não é questão de Sim. futuro, é agora. E eu vejo ali, pastor, além desse desafio que pode, e eu entendo que existe, aquele de, vamos lá, eu vou levar, e é mais fácil levar, fazer e voltar, Sim. né? Sim, Que é sim. mais fácil. Existe, lógico, uma outra tentação. Claro que eu não estou colocando a culpa toda na pandemia, por favor. Sim, A gente sim, cresceu sim. muito Em outras coisas, em outros em outras aspectos. coisas e outros aspectos, é lógico. Por exemplo, foi muito bom ver que a gente tem hoje a oportunidade de pregar para uma segunda igreja, por exemplo, ali numa transmissão. E nós fazemos isso. Uhum. Mas eu também posso ser tentado a reduzir a experiência religiosa da minha família Aquilo. Então, tô ali e nada, lógico, estamos nos alimentando, entre aspas, né? Mas algo que poderia acontecer na minha interação, na minha A participação. gente só aprende fazendo, a gente se reconhece fazendo. Eu fazia engenharia mecânica e eu estudava só com garotos. E um dia eu me tornei adventista e eu tive que abandonar a escola por causa do sábado. Eu disse assim, eu vou morrer, porque na minha escola que eu fui estudar só tinha magistério. E eu, até hoje, para falar em público, eu quase tenho um infarto. Minha mão tá gelada aqui, tô quase para ter um treco aqui. E ser médico ou ser enfermeiro, dentista, diz, não, mexer com sangue eu não vou conseguir. Aí um dia, eu tive que fazer magistério, uma opção que eu tinha. E daí, um dia, a professora mandou dar aulas. E eu fui dar a aula para os meus colegas da classe. Sim. Era uma Foi aula de enfrentar 7 o min- desafio. de 7 horas a 10 minutos. As aulas, Sim. Suzete passou por isso, a gente vai treinando, né? Ali para começar. A professora me chamou e falou, garoto, sabe de uma coisa? Eu tinha 14 anos. Sabe que você leva jeito para ensinar? E aí eu comecei a acreditar naquilo. Quantos anos, pastor? 14. Eu comecei a dar aula, eu tinha 16 anos. E eu comecei a me preparar melhor para as outras aulas que eu ia dar para minha classe, para meus colegas na escola e para os estágios. Comecei a me preparar. Um belo dia eu me vi numa sala de aula com 16 anos, com carteira assinada de professor, porque alguém me Uau. deu oportunidade. Ela falou assim, eu não ia contratar ninguém, você passou no concurso, mas eu não ia te dar. Se eu não fosse sua professora, eu não ia te dar. Quer dizer, se não tivesse me dado a oportunidade, eu não estava aqui hoje. Entende? Mas daí eu tô entendendo que a gente tá falando aqui dessa participação de crianças e adolescentes na igreja, não só ali no 13º sábado. Não, é para tudo. É até tudo. interessante, há um projeto aqui, a gente vai conversar sobre Só que ele é trabalhoso, É- mas vale a pena. É muito interessante, e até porque, assim, o que eu tenho percebido hoje? O pastor, a Yane, professora Suzete, eu vejo muitas empresas, instituições, vários espaços, até para incentivar participação, relacionamento. Inventaram um tal de trainee, você já viu esse negócio? Trainee. Gamificar. Gamificar, né? Que é aquela ideia de a minha participação gera pontos, me interessante. estimula de alguma forma a acumular alguma coisa. E aí você tem isso você tem vários aplicativos Sim. aí que te gamificam, né? Você sei lá, prata, ouro, Platinum. diamante, É o platinum. reforço positivo. Black, não sei das quantas. Exato. E tem um projeto bem legal, professora Suzete, aqui, né, que ajuda a descobrir talentos. É uma ferramenta, uma baita ferramenta aí que eu entendo para essas famílias que querem oportunizar. E eu entendo, trabalha meio que nessa direção, né? Vai lá e cria uma proposta de gamificação, não é isso? Para que eles participem. Deixa eu falar uma E coisa aí? para você, antes da Suzete falar. O mais legal de tudo é ver a cara dos pais quando as crianças com 10, 7, 11 anos começam a fazer. A gente acha que É não bom são... demais, né? Meu pai falava assim,
Trabalho de menino é pouco, mas quem perde é louco. Né? E essas crianças que estão, se tiver essa oportunidade, serão a liderança da igreja de amanhã. A igreja, aquele livro que eu li, ele não vai se tornar uma realidade na nossa família, na nossa igreja, na nossa casa. E olha que interessante, esse projeto Descobrindo Novos Talentos, ele tem justamente essa proposta, lançar desafios para as crianças. Todas as crianças têm curiosidade, desejo, vontade de aprender e de participar. É a natureza delas. Elas são ativas, interativas. E nesse projeto nós elaboramos, depois de pesquisar, ouvir crianças, fazer teste piloto, lançamos desafios para crianças e outros desafios para os adolescentes. E para cada atividade que ela faz, tem uma pontuação. Só que ela precisa de um tutor, de um mentor, alguém que vai ajudá-la a fazer. E aí, quando ela realiza a tarefa com supervisão, com ajuda, com suporte, com alguém que ajude a treinar para ela ser bem-sucedida, para ela fazer bem essa tarefa, então marca a data que ela fez e essa pessoa assina. É muito legal porque esse desafio ele tem um prazo para ser cumprido. Então a gente faz um lançamento, faz uma grande festa e conforme a criança vai fazendo, vai tendo a pontuação, ela pode escolher as atividades que ela acha que ela tem mais habilidade ou que ela mais gosta. Então o cartão ele tem, vamos supor, 2.000 pontos. Ela precisa fazer 1.000 pontos até a data X. Toda a igreja vai estar envolvida, comprometida, participando, vibrando para que ela consiga. Naquela data, as crianças que concluírem, que a gente espera que sejam todas, receberão um certificado. Então, não é uma competição. Quando você fala em pontuação, não é uma competição. Por quê? Metade das atividades, um spoiler, são coletivas. Isso foi intencional. Por quê? Nós só desenvolvemos habilidades sociais e algumas habilidades espirituais no coletivo. Ninguém vai aprender solidariedade sozinho. Ninguém vai aprender empatia sozinho. Mas quando eu estou no grupo, eu aprendo respeito, amor, compaixão, eu desenvolvo a minha fé e outras habilidades, como, por exemplo, a oratória, a leitura, a ajudar no som da igreja, na recepção, na música. Eu não sei. Eu só sei que o mais incrível é que na culminância do projeto, no dia que é aquela data que tem uma grande festa de celebração de talentos, a criança vai identificar o que ela fez bem, o que ela gostou bem, que é o talento dela. O que ela faz com facilidade, o que ela gosta de fazer é um talento. E aí você pode me perguntar, e o que ela ganha com esses pontos todos? Essa é a pergunta. O que eu vou ganhar com esses pontos todos? Você descobriu qual é o seu talento, e aí vem o mais lindo. Tudo na igreja tem a ver, está relacionado com adoração. Eu estou ensinando aquela criança que ela vai entregar o talento dela para Jesus. Ela vai dedicar o que ela descobriu, os seus dons, seus talentos, suas habilidades na missão. Mordomia. E o que eu penso aqui, professora? Que a gente imagina, acho que esse é um dos benefícios, né, dos incontáveis que teremos. Mas eu fico pensando que algo vai acontecer semelhante com o que aconteceu com o pastor Wallace em relação àquela situação antes da sala de aula, ou naquele momento em que a professora olhou e disse assim, que você leva jeito para isso, né? Desse jeito. E a gente vai, várias crianças, né? Em algum momento, antes de se tornarem isso ou aquilo, né? Nesse projeto onde se oportuniza, né? Esse momento para se descobrir, alguém vai poder dizer isso no final. Olha, até que você leva jeito para isso aqui. E talvez isso seja o início de um ministério bonito que vai fortalecer a sua vida espiritual e vai ajudar a se manter firme perto de Jesus. Isso, né? Pastor, será. Será sentido e propósito na vida desses adolescentes. Será. E é legal destacar, eu estava no lançamento desse projeto, esse projeto foi lançado para líderes da Igreja Adventista
nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas, né, os pastores que administram, e eles estão com o coração aberto para receber isso. E é isso que eu acho que o projeto quer levar para as igrejas, que anciãos de igreja, diretores de departamentos de música, de recepção, eles estejam de coração aberto para receber esse projeto, porque para as crianças vai ser uma brincadeira, né? Gamificou ali, só que para a igreja vai ser uma oportunidade de você ter ali novos integrantes na sua escala de pregação, na sua escala de música, né? É o início da formação da liderança da igreja, né? E uma coisa que a gente tem que ter, ser obstinado, essa é a palavra obstinado, por formar liderança, porque se nós não fizermos isso, né, nós não vamos poder avançar, nós vamos morrer. Eu vou contar uma história que me marcou muito nesse projeto piloto, na construção, porque uma dos estudos que me impacta muito é saber que 50% das crianças que nascem em lares cristãos, que frequentam a igreja, que participam das classes da escola sabatina, de hall, jardim, primário, juvenis, ao longo da sua adolescência para a vida adulta, vão perdendo o interesse da vida na igreja, da comunhão, do relacionamento. E é muito triste você saber que na sua formação alguma lacuna não foi bem feita, ficou ali para que essa criança abandone ou se afaste dos caminhos do Senhor. Então eu acredito que esse projeto é uma maneira de engajar, de envolver as novas gerações na missão. E é uma maneira deles permanecerem com sentido, com propósito, engajados na missão. Eu contei isso para uma igreja que estava fazendo o projeto piloto e pedi para eles gravarem, depois do projeto, a percepção, as crianças dizendo o que gostaram de fazer, os adolescentes, o que eles fizeram, como é que foi. E esse senhor que gravou o depoimento falou: irmã, aqui eu ponho todo mundo para me ajudar no vídeo, eles me ajudam no som, todo mundo participa e na minha igreja nós não perderemos nenhuma criança. Uau. Eu penso assim, uma igreja onde você tem pessoas que estão lendo Bíblia em casa, estão em comunhão com Deus, estão buscando a Deus no seu lar e vão para a igreja adorar a Deus e se disponibilizam para o Senhor, né? Eu acho que a gente está falando aí de duas colunas importantes para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual, né? Para a gente viver perto de Deus e com a nossa família perto de Deus, né? Tremendo. Agora, eu quero aproveitar aqui a presença dos dois, né, para a gente continuar falando sobre esse assunto de vida na igreja, ou vida espiritual na igreja, destas oportunidades, trazendo algo que a gente tá talvez assim até aprendendo, sobretudo nós aqui, né? Ambos aqui escreveram materiais tremendos sobre, vamos lá, nós temos dentro desse universo de crianças, né? Que queremos oportunizar, queremos dar ali, vamos lá, a voz, né? Autonomia, autonomia, a possibilidade de se desenvolver e aprender em várias atividades. Mas nós temos situações, ou nós temos algumas crianças atípicas. Sim. E até me perdoe, ou nos perdoe, aqui em algum vocabulário, porque, lógico, né? Estamos aqui justamente trazendo esse momento para a gente aprender, entender um pouquinho mais. Então, o que a gente poderia dizer, ou o que a gente poderia falar, ou aconselhar nesse momento, né? Se eu tenho uma situação diferente, uma criança, né, com uma necessidade diferente, o que eu poderia dizer, o que a gente poderia aconselhar? Vou começar com o pastor Alex, depois eu venho para a professora Suzete, e lógico, depois a gente quer mostrar um pouquinho do material que né, está sendo construído, na verdade já foi construído por ambos, né, para a gente poder compartilhar essa bênção também. Mas e aí, pastor, o que a gente pode fazer? E daí, se tem uma situação dessa, o que a gente faz? E até, pastor, puxar, antes da sua resposta, que você fale para a gente bem rapidamente sobre essa função do Ministério Adventista das Possibilidades, que é algo que foi lançado aí recentemente e que é uma busca da igreja para tentar entender, para não só entender, mas para começar a trabalhar ativamente dentro desse novo universo para a gente que a gente está construindo aí.
Que pessoas são necessárias? Todas. Se todas são necessárias, todas são talentosas, todas são valiosas, né? E quando você tem um filho, por exemplo, com uma deficiência física, com autismo, com síndrome de Down, surdo, cego, essa criança, esse filho, não tem o valor dele diminuído. Então, o nosso desafio agora como igreja, tentando entender cada vez mais, é o que podemos fazer, o que devemos fazer para dar oportunidade para que todos possam ser acolhidos, amparados na igreja. A gente tem, assim, de uma maneira geral, vamos ser honestos, assim, bem honestos, né? Me perdoem a minha franqueza. De forma geral, nós somos apáticos a isso ou simpáticos. Apático, eu não estou nem aí, isso não toca em mim. Então, simpático, eu digo, que legal, não, que bom, que beleza. Tal. A gente tem que avançar para a empatia, para se colocar no lugar e sentir a dor, mas o que essas pessoas mais precisam é de respeito. Elas querem vir para a igreja, mas não podem vir. Porque na igreja não tem uma rampa de acesso, muitas vezes. Vai dar para fazer rampa de acesso de hoje para amanhã todas? Não. Vamos reformar uma igreja? Coloca uma rampa. Vai construir uma nova? Coloca uma rampa. Coloca um piso tátil para que a pessoa cega possa caminhar, para que uma pessoa possa, com autonomia, chegar ao banheiro, avançar para outros lugares. Né? Sabe o que acontece com as mães de crianças, por exemplo, com autismo? Elas vão de igreja em igreja como uma borboleta. Porque ela chega numa igreja, na igreja dela, e aí ela vai na escola sabatina, a professora fica desesperada, porque ela não sabe o que fazer, muitas vezes, para atender aquela criança. E ela fica desesperada, e a criança se agita mais ainda, muitas vezes, e aí vira... Aí, no final, a mãe está tão sem graça, às vezes envergonhada, que ela vai embora, não volta naquela igreja daqui... um mês só, porque ela vai noutra igreja, vai pulando de galho em galho, porque as pessoas fazem assim, ó. O que mais nos mata não é que somos maus, é que nós somos ignorantes quanto ao tema. A gente não sabe como chegar perto, como conversar, como se aproximar. Então a igreja diz, não, nós temos que encontrar um caminho, nós estamos nessa construção desse caminho, de como atender. Não apenas para receber na igreja, para dizer assim, venha, você é aceito e acolhido aqui para o cego, para o surdo, para a pessoa, uma família com alguém com autismo, com síndrome de Down, com paralisia cerebral. Não, a gente quer que ela venha e ela participe ativamente. Mas, nosso desafio é como que adaptamos os projetos, os programas, os eventos da igreja para que todos possam participar. E olha, pastor, foi interessante você mencionar essa questão da mãe que, às vezes, ela vai como uma borboleta de igreja em igreja, porque eu assumi, faz um ano, aqui a função de cuidar do rebanho do Senhor, que são as crianças. Uhum. Entre adolescentes e crianças, nós totalizamos 30 mil na nossa união, nos 3 estados. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, 30 mil crianças e adolescentes. E eu vim muito empolgada para trabalhar com estratégias de compreensão da Bíblia, como aumentar a compreensão da Bíblia, como melhorar o estudo da lição, e já queria marcar o encontro para treinamento, e uma das líderes, então, foi porta-voz do grupo. Professora, esse assunto de metodologia a gente já sabe. Hoje a gente precisa de orientação para saber o que fazer com crianças autistas, como receber, como acolher. Essa é a demanda dos professores lá na unidade da Escola Sabatina. Eu ouvi, confesso para vocês, que eu não estava preparada para essa demanda. Eu estava preparada para trabalhar com crianças típicas. E eu tinha muitas sugestões, mas elas me pediram exatamente isso que você falou. Então, eu procurei um grupo de amigos que fazia parte da minha linha, de uma linha de pesquisa onde eu havia estudado. E em 2 meses nós elaboramos algo prático, funcional. Sugestões para trabalhar com crianças autistas na Escola Sabatina. Como acolher e o que funciona
para elas estarem engajadas. Para professores, né? Esse guia, ele ajuda ali com dicas práticas Uhum. os professores da unidade ali da Escola Sabatina a trabalhar com essas crianças. E é muito legal. Eu né, tive a oportunidade de ver, de escrever uma matéria sobre isso e vi o retorno das pessoas lá nos downloads, de baixar esse livro lá. Você pode até procurar aí, adventistas.org. O nome do livro é Sugestões Práticas para Trabalhar com Crianças Autistas na Escola Sabatina. E baixar gratuitamente, tá? Tremendo. E não paramos por aí, né? Quando eu falo não paramos, igreja. É um Tem- desafio gigantesco, viu? E eu quero convidar as pessoas que têm conhecimento sobre o assunto, que têm formação acadêmica, que trabalham, que venham nos ajudar, venham nos amparar. Nós estamos aprendendo a lidar com Nós essa estamos situação. começando um caminho. Pra você ter uma ideia, a Suzete falou dos 3 estados. Eu vou falar da minha realidade, que são 8 países. 8 países. Né? Que é do Uau. Equador, o Peru, o Brasil, gigantesco Brasil, a Argentina, o Chile, o Paraguai, o Uruguai e a Bolívia. Olha que desafio. Nós somos 81 mil professoras da Escola Sabatina. Uau. 81 mil. E essas mulheres e homens, a maioria são mulheres, elas dão o melhor que elas podem. Da ponta do Equador até lá, a E Punta Arenas, lá no Chile. voluntariamente. Voluntariamente, sabe? E elas estão lá lutando, mas elas não, muitas vezes, a maioria delas não tem capacitação, formação para Formação. atender. Então, nós estamos preparando, com o Ministério da Criança, em parceria com o Ministério das Possibilidades, esse material que é o livro Vinde a Mim. É um material para formação, capacitação de líderes, de professores de escola sabatina. Todo mundo que está com a liderança da igreja vai poder usar esse material para ser capacitado, para começar a fazer um trabalho, para incluir todas as crianças e adolescentes nas atividades da igreja. Usado aí nesses 8 países. Nesses 8 países, em português e espanhol. Já está pronto, a professora Suzete, né, capitaneou em grande parte, né, a organização desse material. Eu participei escrevendo um pouco. Né, são 14 capítulos. São quantos? São 20 autores, 20 autores e 14 capítulos. E tem um detalhe interessante. Você falou que principalmente liderança e professores, mas também, como ele é um material feito por especialistas da área, ele também traz sugestões para os pais. Uhum. Então, os pais também serão beneficiados. Agora, tem mais um detalhe que eu vou colocar de antemão aqui. Ok. Esse material, ele é feito também com foco nas crianças com autohabilidades. Ok. Né? Porque as crianças típicas, né, assim, aquelas que dito normal, né? Uhum. Mas tem crianças com habilidades extremas, elas são muito mais, o seu QI é muito mais alto, essa criança também fica fora, também fica escanteada. Então, a criança, né, com autismo, uma criança autista, uma criança síndrome de Down, paralisia cerebral, ela está num canto e o outro está no outro canto. Essas pessoas, elas ficam marginalizadas, né? Elas ficam à margem. É Então- muito bom, essa é a sensação que a gente, pelo menos a gente conversou um pouquinho aqui Aham. sobre isso antes, né? É ver essa iniciativa da igreja, Uhum. que estão líderes da igreja, né? Não para dizer que tem as respostas Vai ou todas levar as um longo respostas. tempo, mas estamos caminhando. É o primeiro passo. Primeiro passo. Isso é legal, né? Dizer, ó, estamos aqui buscando as respostas e até mesmo, certamente, alguém que tenha habilidades profundas no assunto estão nos ouvindo Conhecimento do e assunto. podem nos né? ajudar, né? Porque tem aí acadêmicos do tema, profissionais do tema, venham, participem, vá na sua igreja, procura lá o líder do MAP, procura o pastor, procura a líder da Escola Sabatina, Ministério das Crianças, para poder participar ativamente Que o nosso nesse objetivo é trabalho. entender assim, primeiro, todas as crianças têm possibilidade de aprender sobre o Uhum. amor de Jesus. Uhum. A graça é extensiva a todas as crianças, a salvação é para todos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que oportunizar maneiras para que todos possam vir à igreja, se sentir acolhidos e E adorar. sair para a missão, E Suzete. sair para a Então, missão. veja que o foco do MAP não é trazer a pessoa para o acolhimento na igreja e sentar-se e ficar tranquilo, Não né? só. O surdo vem, senta,
Porque tem ali um intérprete em Libras, ele vai, nossa, que coisa boa, tá, vai pra... Não, peraí, amigo. Livro missionário, tá aqui o seu livro missionário em Libras, para você sair para distribuir para os seus amigos. Todos ativos. Estudo bíblico, você que vai dar, porque eu não sei Libras, você que vai dar Libras. Até porque o início da nossa conversa, também, falando dessa vida cristã, ela de fato é assim, em casa ou na igreja, eu estou me aproximando de Deus para compartilhar. Uma criança, pastor, com paralisia cerebral, ele pode pregar e muito. Sabe para quem? Para outra família que tem paralisia cerebral. Essas pessoas participam de grupos de apoio. Né? Teve uma família, vem para cá, ela é atendida, acolhida, respeitada, apesar de nossas imperfeições. Quando ela vai lá para o seu grupo de apoio, ela começa a falar sobre isso. Olha, tem uma igreja onde as pessoas não são perfeitas, são pecadores, mas eles estão lutando em nos amar, nos atender, nos acolher, e ela começa a pregar para esses. Então, o foco é esse, como que eu transformo os programas, os projetos, os eventos, tudo que acontece na igreja, para que todos possam ser atendidos e todos possam ser ativos, porque todos são talentosos, valiosos e preciosos, e altamente insubstituíveis na minha casa, na minha família, na minha vida, na igreja e no céu. Bom, dia de bênçãos, né, Yane? Quem está nos ouvindo aqui certamente ampliou os horizontes sobre vida cristã e entendeu que existem peculiaridades, particularidades, diversidade de públicos, né? Eu vou dizer uma palavra. A palavra é singularidade. Cada um tem sua singularidade. Então, eu estou tentando aprender as palavras, né? E vou tentando partilhar com os meus colegas para que eles possam. E é legal, pastor, porque a igreja não só enxergou isso, não só está estudando isso, como já está colocando em prática e treinando as pessoas que estão lá na ponta da igreja. Você que está nos ouvindo, que é líder local, que é um membro. O foco é esse. É o foco. Que a igreja quer levar isso até você. E de uma forma sensível, reconhecendo que não temos todas as respostas, mas estamos de coração aberto para buscá-las, fazendo o melhor. Para aprender e aprender. Para poder depois partilhar. E não só desse último assunto, né? Até lá dos primeiros, é como a igreja está atenta às mudanças que têm acontecido no mundo, né? Você vê ali das faixas etárias, né? De como as famílias se comportam, de como esse assunto, né, de inclusão está sendo lidado dentro da sociedade. Então, atento a tudo isso e transformando isso em bênçãos para todos nós, né? Bênçãos para mim, para você. Pode bênçãos. Pode bênçãos. Olha, muito obrigado. Foi mais uma vez, né, um bate-papo muito bom e enriquecedor. Foi muito bom ouvir e lembrar, né, da importância da Bíblia na minha comunhão, desse livro especial ali na minha casa, não só para mim, para o meu filho, para minha filha, para minha família, esposa, para todos ali, né? A importância de permitir que essa Bíblia faça algo na minha vida e através dela. É importante também entender que essa comunhão saiu dessas quatro paredes e também precisa, né, além de falar para as pessoas, há uma vida a ser sustentada espiritualmente na minha relação com a igreja, na relação da minha família com a igreja. Então, muita coisa boa, né, Anne? Aprofundamos um pouquinho, né, na vida cristã aí com esses temas. Obrigado também pela disposição. A gente sabe que dá trabalho fazer o que estão fazendo, buscar informações, buscar mais respostas, colocar isso no material e compartilhar com a gente. Então, parabéns pelo trabalho que estão fazendo, porque esse trabalho, esses materiais, todos eles, né, que foram apresentados, são materiais que trazem bênçãos para nós, né? Bênçãos para você. Então, mais uma vez, né? Aquele texto que você já conhece, que você já sabe, você que está acompanhando aí os episódios do Bênção para você, Efésios 1:3 diz assim: todo louvor seja a Deus que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos. A gente espera que você, como nós aqui, tenha sentido as bênçãos do Senhor nesse bate-papo tão especial, porque esse é o nosso desejo. Bênçãos para você.